Brasil. As entrevistas que foram feitas após o jogo pelo nosso Thiago Reis, entrevistando, eu prestei muito atenção, Romano, uma delas com o goleiro do Atlético, com o Everson, e nas falas dele, primeiro, a importância de abraçar o Turco no momento. Porque o melhor pro Atlético é o torcedor. Tem torcedor que estava torcendo para perder o jogo, para trocar o treinador. Falou, gente, pelo amor de Deus, vai torcer para perder jogo para Flamengo? Ô, Romano, e olha só, vamos fazer um exercício simples aí. A gente tem um trio de ferro no futebol brasileiro hoje. Por mais que o Flamengo não esteja rendendo, mas até na Libertadores fez uma boa campanha e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente tem um trio de ferro formado pelo Atlético, Palmeiras e Flamengo. Sim. Eu acho que disso ninguém tem dúvida que são os três melhores times, mas o que não se reflete na tabela do Brasileirão é que o Flamengo está lá embaixo. O que acontece? Hoje foi o quarto confronto entre esses times. A gente teve a Supercopa do Brasil, Atlético e Flamengo 2-2. No Brasileirão a gente já teve um Flamengo e Palmeiras no Maracanã, 0-0. No Brasileirão a gente já teve Palmeiras e Atlético lá em São Paulo, 0-0. Hoje o Atlético conseguiu a primeira vitória nesses duelos diretos entre eles. A primeira vitória que o Atlético conquistou. Tá? O Atlético no Campeonato Mineiro fez 2 clássicos contra o Cruzeiro. O primeiro, ruim, né? E teve aquele lance do pênalti do Hulk que não existiu, empatou, mas conseguiu a vitória e depois teve a final, venceu por 3-1, até com certa facilidade. Então, quer dizer, nos grandes jogos do ano, o time do Turco entregou. O nível de motivação que a gente viu hoje é diferente do nível de motivação que a gente viu contra o Ceará, que a gente viu contra o Santos, que a gente viu contra o Fluminense. Tocou no ponto que eu ia falar. E o nível de motivação, ele está diretamente ligado à intensidade do jogo. E a intensidade do jogo não é só a correria, não. A intensidade do jogo é o cara estar ligado, né, Romano? É o cara dar o bote na hora certa para impedir um contra-ataque, é o cara fazer aquela falta tática, e existe no futebol, assim como existe no handebol, no basquete. Então, a gente percebe que a qualidade técnica que o time do Atlético tem e tudo que ele conquistou no ano passado, parece que o sucesso de 2021 ainda é uma barreira em 2022. E aí se associa a saída do Cuca, a gente não pode deixar de destacar a perda de qualidade do grupo, não do time. O time é o mesmo, mas o grupo perdeu em qualidade. E além desse grupo ter sido desfalcado, o Turco até recentemente estava sem Keno, que está voltando agora, estava sem o Vargas, que entrou hoje e jogou demais, e estava sem o motor, e está sem o motor do time, que é o Zarate. Então, quer dizer, é muito complicado também. Eu também acho, tem muito o que melhorar, sabe? O sistema defensivo do Atlético é muito inconstante, é irregular, mas de toda forma, quando você pega todos os cenários, né, é um time que nos grandes jogos, ele deu a resposta. E a gente não tem visto ninguém. O Palmeiras está sobrando no Campeonato Brasileiro. Ok, é líder, amanhã pode vir. Mas não consegue sobrar contra o Atlético. Mas não conseguiu sobrar contra o Atlético, muito pelo contrário. O jogo lá foi equilibrado e o Atlético até com mais gana de vencer. Por que eu abri falando assim, que eu acompanhei as entrevistas e que eu estava muito atento a elas e uma fala me chamou muito a atenção? A fala do goleiro Everson, porque é justamente em cima disso que você acabou de falar, Alexandre. O que o Everson... A pergunta que eu fiz pessoalmente pro Turco Mohamed lá no Ceará, após o empate com o Ceará lá no Castelão, que o Turco não respondeu, ele achou que eu estava comparando o time de 2021 com 22, quando eu falei por que o Atlético não consegue jogar. E ainda falei, para ser bem objetivo, por que o Atlético não consegue jogar? E ele não conseguiu me responder. Só que o Everson, hoje, na entrevista que ele deu ao Thiago Reis após a partida, ele falou um negócio que me chamou muito a atenção. E o que ele falou pro Thiago Reis? O Thiago perguntou para ele, por que não joga todos os jogos assim? Por que vocês não fazem isso em todos os jogos? Ele falou que assim, olha, é uma temporada difícil, são muitos jogos, são muitas competições, então não dá para fazer isso toda hora. Eu fiquei pensando, sabe o que eu pensei na hora que eu estava ouvindo? Porque eu estava vindo para a rádio para poder apresentar a grande resenha. Eu estava no carro ouvindo. Falei, gente, será que isso é calculado? A impressão deixou essa impressão. Ele deixou essa impressão pra mim na hora. Eu falei, será que eles estão calculando? Tipo assim, ó, aqui a gente pode fazer isso porque a gente tem que entregar nesse jogo aqui, ó.
Esse jogo aqui é que vai fazer a diferença lá na frente. Falei, será que eles estão calculando isso? Mas não é isso, o Álvaro, e não é só isso. Desculpa, Romano, mas eu acho que foi o Panzi que falou, em determinado momento do pós-jornada, dizendo o seguinte: olha, as opções que entraram durante a partida, como Ademir, como Rubens, eram os caras que estavam sendo titulares, porque não tinha o Keno, porque não tinha o Vargas, porque não tinha o Zaratio. E aí, você perdeu Diego Costa, e a reposição dele foi muito ruim, que o Fábio Gomes não joga. Você perdeu o Savarino, que é um baita jogador de lado de campo, meia. Você perdeu o Dylan, que vinha jogando boa bem. fase. Sim. Você perdeu o Johan e o Natan, que por mais que fossem reservas, mas eram reservas encaixados no time, e jogadores experientes que conseguiam dar aquele rendimento. Então, você perdeu muita gente. Até o Dodô, né? O Dodô que tá machucado. Então, ele tá voltando. Sim, então, do meio pra frente ali, você perdeu gente demais. E aí, somado a isso, essas lesões, provoca isso, com certeza, o que o Everson tá dizendo. Porque, o Álvaro, o Atlético não tem rodado elenco. O Atlético tá jogando quarta, domingo, basicamente com o mesmo time. Só não joga quem está suspenso ou machucado. Então, isso desgasta o jogador. E eu ouvi hoje o Márcio dizer que até a arbitragem se desgasta com essa história de viagem longa. Então, é uma situação também que não pode ser descartada. O Atlético perdeu força de elenco, está tendo que jogar todas as partidas com o mesmo time, e isso faz com que o desgaste seja muito maior. Mas me permita aqui ser contrário a um pouco ao que você disse e ao que o Panzi disse. Eu não acho que aliviou as coisas para o Turco, não. Porque para ele, Antônio Mohamed, subiu o sarrafo. Peraí, se teve a mobilização contra o Palmeiras e não estavam todos, estava Rubens atuando como lateral esquerdo, estava Ademir atuando no ataque, então assim, não estavam esses titulares, estavam hoje. E teve aquela mobilização, e pós-Palmeiras o time não conseguiu repetir a mesma mobilização, a mesma intensidade, e agora contra o Flamengo teve. O Turco tem um pepino nas mãos que é manter isso contra o Flamengo na Copa do Brasil e para a sequência do Campeonato Brasileiro. Por que eu tô dizendo isso? Porque a cobrança vai vir dos torcedores do Atlético para que se mantenha esse nível. É esse o grande desafio de Turco Mohamed a partir